Boa. Aqui, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui para trabalhar um pouquinho alguns conceitos que são importantes, né? Quando a gente fala de ética, nós falamos muito do convívio com o outro, na construção disso que é uma morada comum, né? Isso a gente falou no início, falou, por exemplo, da ética e de uma definição de ética que é como a morada da alma, da definição de ethos como uma forma de habitar o mundo. Nós trabalhamos bastante isso. Como nós habitamos, como nós dividimos esse espaço com o outro. Porque esse espaço, ele é partilhado com as gerações anteriores, ele é partilhado com aqueles que estão aqui, fisicamente próximos, ele é partilhado com quem está longe, e ele é partilhado também com as gerações futuras, como o Hans Jonas nos lembra muito bem, né? E o Hans Jonas que nos deixa este desafio que é essa responsabilidade com as gerações futuras. A responsabilidade de deixar um mundo que permita uma autêntica vida humana. E uma autêntica vida humana não é aquela vida humana que a gente vê nas distopias, por exemplo, em que a gente tem, né, e isso é muito comum na ficção científica distópica, aquele ambiente que é bastante deteriorado e a gente tem uma exclusão social grande e um grupo que usufrui de algumas benesses ou que consegue escapar. A gente pode falar de inúmeros filmes catástrofes que vão nesta direção, ou filmes de sci-fi, também, como Blade Runner, o novo Blade Runner, em que a gente tem pequenos núcleos urbanos que funcionam às mil maravilhas, por exemplo, mas tem toda uma população majoritária que é alijada deste ambiente, onde tem os benefícios, e mora em regiões altamente poluídas, sem alimento, escassos, em que há uma luta cotidiana pela vida. Acho que todo mundo consegue pensar em uma série ou filme que tem um enredo do tipo, né? Todas as distopias adolescentes passam por isso, né? Quando a gente vê os convergentes e divergentes da vida, ou até mesmo alguns desenhos infantis como Wall-E, né? Em que você tem uma terra deteriorada e um grupo que vai escapar, ou no caso de você ter também algo do tipo, olha, vai habitar o espaço, mas não dá para todo mundo, então quem vai, quem a gente salva, quem não salva. Esta questão de que a gente pode ter uma vida humana, porém não autêntica, não digna de ser essa vida muito deteriorada, ela é muito presente na ficção científica. E ela indica uma possibilidade real que é a deterioração do ambiente num tal ponto que nós não consigamos habitá-lo de forma digna para todos. É um uso de recursos de tal forma que a gente não tenha, por exemplo, água potável para todos ou alimentos para todos. Em algumas regiões, nós já temos o que chamamos de refugiados ambientais, que são aquelas pessoas que precisaram deixar a sua residência por conta de secas ou inundações, por exemplo. Então, desertificações, o nível do mar que sobe e que vão empurrando, são processos que empurram as pessoas para outras áreas e as levam a migrar. Bom, isso tudo para a gente pensar um pouquinho nessas questões e no desafio que Hans Jonas deixa, de que nós devemos agir de tal forma que as nossas ações propiciem que as gerações futuras usufruam de uma autêntica vida humana e não de distopias, das distopias que nós construímos em nossa ficção. Nós temos o desafio de não fazer com que as distopias se tornem realidade.
E sim, que todos tenham acesso a uma vida digna que passa por um meio ambiente digno, que passa por saneamento básico, acesso à água potável, a uma alimentação saudável, acesso aos meios, acesso a todos os recursos que a natureza provê para a vida humana, neste que é o nosso habitat comum, ok? Então, quando a gente pensa em meio ambiente, a gente está pensando nos recursos, a gente está pensando na nossa morada, né? No nosso oikos. Oikos quer dizer casa, e de oikos vem o eco de economia e de ecologia. Então, nós temos uma oikos comum, uma oikomene. A sustentabilidade trata de como é o nosso ethos na nossa oikos, ou seja, como nós habitamos a nossa casa, pensando de uma forma um pouquinho mais ampla, que é a casa comum, que é o planeta, mas que passa pelas pequenas ações que temos em nossas casas privadas, né, nos nossos pedacinhos, ok? Bom, final de ano, quem aí está sonhando com um lago desses? Quem aí olha para esse lago e fala queria estar ali? Alguém gostaria de estar nesse lago? Alguém sabe que lugar é este? Estou tentando acessar o chat, gente. Aqui. Seu sonho? Então, esse lugar se chama Olha, eu vou escrever porque Novosibirsk. Eu não sei se é assim que se lê Novosibirsk, na Sibéria. Vocês sabem o que é, na verdade, este lugar? Que parece paradisíaco? Já ouviram falar dele? Este é um lixão tóxico na Sibéria. Este é um lugar extremamente perigoso para a saúde. Exatamente, um dos mais poluídos. Essa água pode causar queimaduras e alergias. Bom, o cheiro é de detergente. Quer dizer, nós temos aqui um lugar que é bonito, mas não é habitável. Talvez um dia já tenha sido. E a partir disso a gente traz a questão que é quando a gente fala de meio ambiente, a gente não está falando apenas de uma natureza para a gente olhar e falar, ai, que delícia. Mas a gente está falando, acima de tudo, não de uma experiência estética, mas de uma experiência de vivenciar. Um lago não é um lugar apenas para estar e tirar fotos. Um lago é um lugar para ter águas banháveis ou potáveis, ou ricas em vida. Este é um lago morto. Embora todo mundo olhe e fale, parece as Maldivas, mas a Sibéria é um lago de detritos. O que nós fizemos? Quer dizer, não é apenas sobre a questão de beleza, nós pensamos na natureza como um lugar de contemplação. A natureza é o nosso lugar de habitação. E sendo um lugar de habitação, a gente precisa pensar no que significa ter algo que pareça belo, e é belo, é belíssimo, gente. Olha esse tom de azul. Mas representa, na verdade, perigo, porque deixou de ser habitável. Mas que carrega as marcas da forma como habitamos o mundo. Uma marca de destruição e poluição. Será que é esse mundo que queremos? Vamos pensar um pouco, então, em... isso aqui saiu... Eu não sei por que saiu sem os círculos da frente. Eu vou tentar corrigir depois, né? Mas, enfim, como que a gente concilia
economia, e o desenvolvimento e a sociedade. Como que a gente faz essa conciliação? Isto é importantíssimo. Desenvolvimento humano, economia, sociedade e meio ambiente. Como fazer isso? Porque se por um lado a gente olha e fala, nossa, gostaria de estar ali, quer dizer, como um afastamento de área urbana e tudo, por outro lado, aquilo ali traz as marcas de uma atividade econômica que, obviamente, gera lucros para aquela área. Será que eu posso ter as duas coisas? A gente tem, às vezes, um ditado que não se pode ter tudo. Será? Quando a gente trabalha com a noção de sustentabilidade, a gente trabalha com a noção de que a gente pode ter esse caminho de destruição ou pode pensar em algo que permita a permanência. A permanência de uma autêntica vida humana. Nós temos lugares e histórias de povos que deixaram de existir porque não levaram em conta a conciliação das questões relativas ao meio ambiente, à sociedade e à economia. Na Grécia, né, a gente teve um problema sério de erosão e de desabamentos por conta do excesso de pastagens e do corte de árvores para obter lenha. Isso se tornou um grande problema ambiental. Os maias, no século VII, uma sociedade e uma civilização riquíssima em termos científicos, culturais, que deixa grandes marcas, mas que entraram em colapso por conta do desmatamento e degradação do solo, que levaram à diminuição da produção de alimentos e, assim, trouxeram fome, guerras, porque quando chega a fome e a pobreza, a gente tem guerras, fome, guerras e colapso social. Nós temos outras sociedades que também, em seus marcos deixados, indicam que tiveram um colapso ambiental, seguido de um colapso social, como as marcas, por exemplo, na Ilha de Páscoa, né, dos povos que construíram aqueles monumentos, aquelas grandes cabeças. Há um indício de que aquela civilização desapareceu por conta de um colapso ambiental, seguido de colapso social, e até mesmo algumas das civilizações que nós tivemos, dos povos da Amazônia, de muito antes. Nós temos sinais de uma ocupação massiva na Amazônia e que também desaparece devido a um colapso socioambiental. Quando a gente não tenta conciliar, a gente acha que o que vale é apenas a questão econômica, a gente pode ter um colapso que é econômico, é social, por conta das questões ambientais. Então, a gente não está falando de algo inédito. Então, quando nós construímos as distopias sobre uma sociedade dilacerada com poucos recursos naturais, nós o fazemos porque isto já aconteceu outras vezes em nossa história. Isso já aconteceu na Europa, isso já aconteceu nas Américas, isso já aconteceu na Ásia. Né? Nós temos povos e civilizações que desapareceram ou que perderam importância por conta de questões ambientais. Porque quando nós temos colapso ambiental, volto a dizer, nós temos colapso social, nós temos fome, guerra e conflitos de toda espécie em torno de água, em torno do solo, em torno de comida, há os mais variados conflitos. Então, se queremos uma permanência de uma autêntica vida humana, precisamos pensar em o quão sustentável é o nosso modo de vida para as gerações futuras, para não vivermos distopias que estamos acostumados a ver no cinema. Né? Por outro lado, pensar em sustentabilidade não é
fazer uma sacralização tal da natureza que nós a vejamos como separada do ser humano, né? Rousseau introduziu a noção do bom selvagem, da natureza boa em si e da cultura como algo que genera o ser humano. Então, com Rousseau, há uma idealização da natureza, aquele lugar de paz, harmonia, equilíbrio, de santuário, afastado de quem eu sou, aquele lugar intocável. E que alimenta muitos dos sonhos manifestados aqui, quando viram aquela foto do lago, que é, se eu quero paz, se eu quero harmonia, se eu quero equilíbrio, eu vou para a natureza. Natureza e urbanidade não combinam, nesta visão. A cultura degenerando o ser humano, degenerando a natureza, ela seria típica de um ambiente mais urbano, enquanto que na natureza em si, eu encontraria um santuário, um Éden. Ok? Isso vem naquele contexto da modernidade, né? Rousseau, havia as descobertas sobre novas terras, os naturalistas que viajavam, narravam as descobertas incríveis, as florestas, os novos animais, a abundância. Então, se imagina que existe um mundo natural que é lindo, maravilhoso e perfeito, e um mundo da sociedade, da cultura, que é um horror. Nem tanto e nem tão pouco. Isso é em contraposição a quê? Aquele ambiente altamente urbano que a gente tem no início, né, da Revolução Industrial e nos séculos XVIII, XIX, principalmente, com uma altíssima exploração da natureza, a natureza como recurso privado a ser explorado. Então, há um olhar para as novas terras, né, com suas imagens de florestas, com suas abundâncias de alimentos, enquanto que a realidade europeia naquele momento é cinzenta, é de fumaça, é de poluição, é de uma mineração massiva, com consequências como, de vez em quando, algumas vilas desabavam. Por quê? Porque iam escavando o chão, escavando, para minerar o ferro, o carvão, o que fosse, até o momento em que o próprio solo, depois de ter escavado, não aguentava e desabava com as pessoas. Havia muitos acidentes. Esses acidentes, podemos pensá-los como acidentes ambientais. Águas poluídas, havia falta de saneamento básico, uma poluição do ar, uma poluição da água. E nesse contexto, então, se olha para além, para as novas, entre aspas, terra, para o, entre aspas, novo mundo, como um mundo que é o paraíso, que é o santuário. As duas visões, natureza ou santuário, assim, natureza como recurso ou santuário, são extremos que determinam diferentes tipos de approaches para lidar com as questões do meio ambiente. E aí, durante muito tempo, você tem a questão de que eu deixo alguns nichos separados, que eu preservo, que são santuários, e eu exploro à vontade os demais. Esta dinâmica de que a natureza existe para ser explorada, desde que eu deixo alguns santuários intocados, ela permanece no século XIX, XX, tudo. E aí a gente chega no século XX, lá pelos anos 70, começa a aparecer essa percepção de que os bens naturais são finitos. Nós temos uma explosão de população urbana, de uso de recursos, e aí você percebe, opa, recurso natural é finito, água é finita. E agora, a quem pertence a natureza? Quais são os limites de exploração? A gente vai usar sem limites, e aí uma hora é o fim do planeta e acabou, a gente deve pôr um limite? Qual é esse? Neste contexto, é que a gente vai ter uma forte pressão para mudanças ambientais e para sustentabilidade.
Aí a gente tem a passagem de um modelo que a gente chama de antropocêntrico. O modelo antropocêntrico é o quê? O ser humano no meio. O ser humano como o único elemento que tem valor. E a natureza como um instrumento que é usado e descartado quando não serve mais. Então, o desenvolvimento econômico é o principal, voltado para o ser humano. Era esse o paradigma que nós tínhamos até então. Agora surge o desafio de conciliar, nos anos 70, o desenvolvimento humano, a preservação do meio ambiente e as atividades econômicas. Então, a gente vai precisar de uma economia, precisa de industrialização, mas a gente precisa conciliar a presença humana e a preservação do meio ambiente. Isso que até então era visto como divergente, passa a ser visto como convergente. Busca-se uma forma de conciliar esses três elementos. Ok? Até aqui? Então, o desenvolvimento sustentável será visto como aquele que atende à sociedade, à economia e ao meio ambiente. Esse é o famoso tripé da sustentabilidade. Sustentabilidade social, econômica e ambiental. Quando nós falamos em sustentabilidade, nós estamos falando desses três elementos intrinsecamente ligados. Tá? Bom, e então, no meio dessa crise dos anos 70 e 90, nós temos as crises sociais e ambientais, né? A gente tem reuniões, a gente começa a ter fóruns globais que colocam essa questão da relação entre o desenvolvimento econômico, social e ambiental e trazem as questões da sociedade e da equidade. Não apenas técnicos que digam o que é o ambiente e que queiram transformá-lo em um santuário, mas trazer os atores sociais envolvidos. Então, é a questão de começar a trabalhar que se eu tenho uma hidrelétrica, se eu tenho um projeto de uma hidrelétrica, eu devo ouvir a sociedade do local onde eu vou construir, eu devo ouvir a sociedade que será usuária desses serviços, eu devo pensar no impacto econômico que isso tem e no impacto ambiental. E eu preciso ouvir a todos esses diversos stakeholders. Né? Então, desde lá o usuário final até a população ribeirinha que habita aquela área. E se buscam, então, modelos que integrem essa presença humana aos ecossistemas. A gente vai ter dois modelos. Um é o da preservação, né? A gente mantém esse ecossistema inalterado quando necessário para recuperar biomas, quando você tem uma deterioração tão grande que a gente precisa pôr um freio ao uso e isolar este bioma para que ele se recupere, ou no caso em que a gente tem essa possibilidade, a conservação, que é incorporar a dimensão humana ao ecossistema. Quando eu vejo que é possível conviver, que não estou ainda num estágio absolutamente quase sem retorno, não, que eu tenho essas possibilidades. Tá? Então, preservação e conservação. Então, neste inteirinho entre os anos 70 e 90, nós tivemos a formação de uma comissão que se reuniu por 3 anos, a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida como Comissão de Brundtland, porque ela era liderada pela norueguesa Gro Harlem Brundtland, que gerou o relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum, falando de uso da terra, suprimento de água, abrigo, os serviços sociais, educativos e sanitários, crescimento urbano e a capacidade da biosfera de absorver os efeitos causados pela atividade humana. Então, qual é essa? Que capacidade é essa? Até onde a gente pode ir e de que forma a gente deve fazer isso? E que trouxe
o que eu acho aqui fundamental para a gente entender é que a pobreza também é um problema ambiental. Lembra que a gente começa falando que das distopias, como elas mostram, desastres ambientais levam a desastres sociais e econômicos. Nós já perdemos civilizações assim. Tá? Então, ver a pobreza como um problema ambiental é conseguir ver que há elementos ambientais que podem levar a caos social, podem trazer morte, destruição, guerras, fomes e etc. Né? Então, como fazer, portanto, para que isso não ocorra? Eu preciso levar em conta os vários stakeholders, os vários usuários de um determinado serviço, projeto, processo que eu estou desenvolvendo. Né? O máximo possível de stakeholders para analisar uma análise dos riscos. Eu preciso pensar nos riscos. Quais são os riscos que existem aqui? Será que o meu projeto, o meu processo, o meu produto propicia que nós tenhamos uma autêntica vida humana para as gerações futuras? A longo prazo? Qual é a minha percepção e qual é a percepção das populações locais, dos trabalhadores e seus familiares, dos usuários, dos fornecedores e do governo, inclusive? É preciso chamar os atores sociais e discutir essas questões e abrir os dados técnicos para discuti-los. Então, a gente tem todo um trabalho de educação ambiental que permita compreender o que está sendo dito, de transparência nos demonstrativos, e de ouvir esse outro que habita o mesmo espaço que eu. E, se possível, se necessário e possível, desenvolver novos etos, novas formas de estar presente neste ambiente. Nisto, eu vou, portanto, envolver tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro setor. O primeiro setor é o Estado, gente. Já ouviram falar? O primeiro setor é o Estado. Então, as entidades de direito público. Aí eu tenho as entidades de regulação, as agências reguladoras, por exemplo, o Ministério Público, etc., a legislação, o que ela diz. Segundo setor é o privado. As empresas, as corporações, as bolsas de valores, que muitas vezes desenvolvem, inclusive, mecanismos de autorregulação. E o terceiro setor é onde eu tenho as organizações não governamentais, as entidades de direitos privados, porém sem fins lucrativos, e que desenvolvem muitas atividades de pesquisa, de escuta, de diminuição de riscos, e que têm presença, nós temos entidades comunitárias, associações de bairro, etc., que muitas vezes têm uma presença já arraigada em alguns lugares, um conhecimento do contexto onde um determinado projeto, produto ou processo será desenvolvido. Então, desenvolver essa escuta visando exatamente que tudo isso propicia um desenvolvimento sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental. Então, nós temos, inclusive, muitos já pegaram, às vezes, em sacolinha de mercado, ou já viram, objetivos que são colocados de desenvolvimento sustentável, também chamados de objetivos do milênio, 17 objetivos que passam pela construção, que tem o objetivo da construção de um mundo sustentável, economicamente, socialmente e ambientalmente. São os objetivos elaborados pelas Nações Unidas, que vão da erradicação da pobreza até a paz e justiça, por exemplo. Então, leva em ação, em questão a vida na água, a vida terrestre, o saneamento básico com água potável, saúde, a educação, e tudo isto é desafio para nós, profissionais de quaisquer áreas, ok? Da engenharia em especial, a engenharia tem condições hoje de desenvolver soluções
que permitam muito melhor esta construção de um mundo que seja sustentável, de um mundo que permita esta habitação sustentável do mundo. Então, igualdade de gênero, trabalho decente, crescimento econômico, energia limpa e acessível, inovação, redução de desigualdades, consumo e produções responsáveis, ação contra a mudança do clima, fome zero e agricultura sustentável. São aqui alguns Travou? Voltou? Vocês estão me ouvindo? Olá? Então, enfim, isso é aquilo que nós temos hoje, né, para trabalhar e para refletir. Obrigada.